Essa questão diz o seguinte: um automóvel percorre 300 quilômetros. Na primeira metade desse percurso, sua velocidade é de 75 quilômetros por hora. E na segunda metade, sua velocidade é o dobro da velocidade na primeira parte. Quanto tempo levará para realizar todo o percurso? Então, conforme eu já costumo dizer, a gente sempre começa a resolver a questão pelo que o problema está pedindo. Independente dos dados numéricos, da quantidade de informações, essa questão é uma questão que tem um texto pequeno, mas temos questões que são relativamente grandes, tão grandes que quando você termina de ler a questão, você já esqueceu do que tinha no início do texto, tá? Então, ao ler uma questão de física, logo em seguida você vai exatamente para o que ele está pedindo, e é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, olha só o que ele está pedindo para a gente calcular. Quanto tempo ele levará para realizar todo o percurso? A gente já sabe que o percurso total, ele tem 300 quilômetros. E aí, o que ele disse? Na primeira metade do percurso, sua velocidade é de 75 quilômetros por hora. Na primeira metade do percurso, sua velocidade é de 75 quilômetros por hora. Essa velocidade é constante. Ah, mas ele não disse que a velocidade é constante. Ele disse que na primeira metade do percurso, a velocidade é de 75 quilômetros por hora. Aí você vai ficar tentando lembrar de fórmulas, né? Ah, qual a fórmula que eu vou usar? É importante saber as fórmulas, mas é mais importante ainda saber que você pode resolver grande parte das questões de física trabalhando apenas com a interpretação do conceito. Quando você olha para a unidade de medida de velocidade, aqui está dizendo 75 quilômetros por hora. O que isso quer dizer? Se essa velocidade é constante, como é de verdade, significa que a cada hora ele anda 75 quilômetros. Como ele disse que foi a primeira parte do percurso, a primeira metade, se o percurso total tem 300 quilômetros, a metade de 300 quilômetros é 150 quilômetros. E se ele andou 150 quilômetros fazendo 75 quilômetros a cada hora, então na primeira parte do percurso ele gastou 2 horas. Simples assim, tá ok? Na primeira metade do percurso, ele gastou 2 horas. Eu só interpretando o que quer dizer isso daqui, eu já consegui resolver uma parte da questão e eliminar a letra A como sendo uma possibilidade de resposta, porque com certeza o tempo que ele gastou para fazer todo o percurso é maior do que 2 horas. Então, eu já elimino o primeiro item e elimino o segundo item, só interpretando isso daí, tá ok? Agora, preste atenção do que ele fala do segundo percurso, da segunda parte. Na segunda metade, sua velocidade é o dobro da velocidade da primeira metade. Então, se na primeira metade ele fez 75 quilômetros a cada hora, na segunda metade de 150 quilômetros, que sua velocidade dobrou para 150 quilômetros por hora, então essa segunda metade ele fez em 1 hora. Então, a resposta correta para essa questão é a letra C, que é 3 horas. Então, veja que a gente resolveu, assim, e não é que a gente não aplicou a fórmula, a gente aplicou a fórmula por um cálculo mental, apenas entendendo qual é o significado físico de uma velocidade constante de 75 quilômetros por hora, tá? Não é que eu ignorei a fórmula, não, eu não ignorei a fórmula, eu simplesmente entendi o que é a grandeza física, o que a unidade de medida quis dizer a respeito daquela grandeza física também, tá ok? Então, há algumas questões que você começa a resolver sem pensar em fórmula. Na verdade, a maioria das questões de física, e é isso que torna a física difícil para muita gente, é que ao ler uma questão de física, você sempre está tentando lembrar da fórmula onde esses números caem. Então, você aprendeu que velocidade média é
ΔS sobre ΔT. Aí, se tem uma questão que não diz qual é o ΔS, por exemplo, como daqui a pouco a gente vai ver, aí você vai ficar preso nas ferragens sem saber para onde seguir, porque a única coisa que você fez foi decorar fórmulas e não procurou uma maneira de aprender o que elas querem dizer. Então, para resolver questões de física, mais do que ter que lembrar de fórmulas, você precisa entender os fenômenos físicos que estão por trás dessa fórmula, porque ela, na verdade, está expressando na linguagem matemática aquilo que as leis físicas indicam e dizem para a gente. Então, interpretar uma questão de física é extremamente fundamental para poder resolver uma questão. Acontece que vocês fazem o caminho inverso. Você lê as questões, tira os dados numéricos, colocam do lado do papel e tenta lembrar de uma fórmula. Você não tem que tentar lembrar de uma fórmula. Seu primeiro passo é entender o que a questão quer dizer. Agora, eu vou fazer aplicando a formulazinha para você ver como que a gente fez. É exatamente aquilo que a gente faria utilizando as fórmulas, só que a gente fez por meio de um cálculo mental, tá? Então, eu vou fazer um pequeno croquis aqui, e vou colocar aqui em cima, representando aqui o trecho total, tá? O trecho total foi dividido em duas partes, então, duas partes iguais. E vamos supor que essas duas partes realmente sejam partes iguais. Então, eu vou dizer que aqui ele andou um delta S1, e aqui ele andou um delta S2. E que aqui ele andou com uma velocidade V1 e aqui ele andou com a velocidade V2. E eu quero calcular o tempo. Então, o que eu vou fazer? O que é o tempo total? O que o problema está pedindo para mim, nada mais é do que o intervalo de tempo total é igual ao tempo do primeiro trecho mais o tempo do segundo trecho. E aí você pode fazer esses cálculos separados se você quiser. Você pega isso aqui, bota do ladinho, e agora aqui você vai fazer o quê? Vai resolver uma parte de cada vez, né? O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a velocidade V1 é igual... Na verdade, a gente aprendeu de forma geral que a velocidade é igual a ΔS sobre o ΔT. Então, se eu quiser calcular o ΔT, eu vou ter que fazer o ΔS dividido pela velocidade. Então, eu vou aplicar essa expressão aqui, tanto para o intervalo de tempo ΔT1, quanto para o intervalo de tempo ΔT2. Então, você vai ter que ΔT1 é igual a ΔS1 sobre V1. Bom, mas quem é ΔS1? 150 quilômetros, porque ele disse que o trecho total foi dividido em duas partes iguais. Então, aqui é 150 quilômetros. E a velocidade que ele fez o primeiro trecho foi de 75 quilômetros por hora. E aí, meus amiguinhos, quando você faz essa divisão, pasmem, você acha 2 horas, e foi o que a gente achou fazendo o cálculo mental. Então, o que é isso aqui? Tempo do primeiro trecho. Tempo do primeiro trecho. E o que eu vou fazer agora? O tempo do segundo trecho. Delta T2 é igual a delta S2 dividido por V2. Então, delta T2 é igual... Ei, a distância é igual, é 150 quilômetros, dividido por V2, que é o dobro da velocidade V1. Então, é 150 quilômetros. Então, delta T2 é igual a 1 hora. E aí, pasmem. Nós achamos aqui, então, o tempo do segundo trecho. Tá vendo? Precisava eu fazer isso tudo? Não precisava. Eu faria de forma rápida, da forma como a gente fez, entendendo o que quer dizer a questão. E aí você volta para cá
Ó, naquilo que você viu lá no começo, que o problema quer que você calcule, são 2 horas mais 1, então o ΔT total é igual a 3 horas. E isso aqui recebe o nome de resposta. Resposta. Tranquilo assim, tá vendo só? Não é difícil. Se você parar de ficar tentando lembrar de fórmulas que você memorizou, e você passar a entender o que, que o problema quer que você calcule, tá? Então, deixa eu só organizar isso aqui, porque depois posso passar isso daqui para vocês também. Então, tá aqui, tá? A gente veio atrás disso para depois chegar a esse resultado aqui embaixo, tá? Estou só organizando aqui para passar para outra questão. Então, tá aí, uma questão bastante tranquila, rápida de resolver, que se cair na sua prova e você souber fazer do jeito que a gente começou a fazer, você tem uma grande vantagem sobre os demais candidatos, tá?